E nós mesmos, às vezes no posto de enfermagem, às vezes na área administrativa, era um respiro, cantar e dançar e poder relaxar um pouco. O que mais me tocou de negativo eram as quantidades de óbitos. A gente tinha os psicólogos que acompanhavam os familiares no reconhecimento dos corpos e as psicólogas diziam, eu me sinto uma trabalhadora de funerária. É um filme, sabe? É. Parece um filme de ficção às vezes, mas foi a vida que a gente viveu nos 3 últimos anos. O INTS trabalha com vidas, o INTS trabalha para proporcionar saúde a todos aqueles pacientes. Várias situações inusitadas e emocionantes ficam na memória até hoje. O dia era 19 de abril de 2020, era um domingo, e ali começava a se escrever um dos capítulos mais impressionantes, desafiadores e importantes da história do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde. Eu estou falando do início da gestão do contrato do Hospital Espanhol, o principal centro de tratamento contra o Covid-19 aqui na Bahia, em Salvador. E quem acompanhou de perto tudo isso, mais de muito perto mesmo, desenrolar de toda essa história, é a nossa convidada de hoje que está aqui do meu lado. Ela não é uma profissional da área da saúde, mas atuou na linha de frente, podemos dizer assim, do combate ao coronavírus, ao Covid-19 aqui na Bahia. Ela tem mais de 30 anos de experiência na área de comunicação, mas foram os últimos 3 anos os mais desafiadores da sua trajetória profissional enquanto assessora de imprensa e gestora de crise no Hospital Espanhol aqui em Salvador. Para você ter uma ideia, no momento mais crítico da pandemia, no auge da pandemia, em um só dia, ela chegou a atender 37 veículos de imprensa. Ela é a profissional dos bastidores, por detrás de quase 5.000 inserções do INTS e do Hospital Espanhol em veículo de imprensa nacional, veículo de imprensa local. Ela que é inteligente, maravilhosa, determinada, obstinada, a mãe de Vitor, Alice e Isadora, a filha de Dona Estela e do seu Rui. Senhoras e senhores, aqui do meu lado, a jornalista Marília Simões para mais um episódio especial em áudio e vídeo do nosso Conexão INTS. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite, Mari. Tudo bem com você? Tudo bem. É uma honra muito grande estar aqui para contar uma parte da história do INTS, da história da humanidade que foi a pandemia e o quanto nós nos tornamos referência na Bahia e no Brasil em termos de tratamento da Covid. A gente tem muita história para contar nesse espaço pequeno aqui de tempo, mas a gente vai otimizar para contar da melhor forma possível. Para começo de conversa, eu acho que é interessante a gente falar um pouco, para quem não conhece, para quem não é da área, o que faz um assessor de imprensa, um gestor de crise, no seu caso, especificamente, num hospital? Um assessor de imprensa é uma ponte de comunicação daquela instituição, daquela figura pública, daquela pessoa, com o veículo de imprensa. Então, ele é quem mais conhece daquela instituição e ele é quem mais conhece a forma que os seus colegas jornalistas precisam saber dessa notícia para que isso seja levado à comunidade pelos veículos. Entendi. Dizem que o que é muito ruim de passar é bom de contar. A gente já passou da pandemia aí, da fase mais crítica, então a gente tem muita história para contar. Eu queria saber, Mari, desses 3 anos que você esteve ali à frente da assessoria de imprensa do Espanhol, o que é que você carrega de mais impactante? O que é que foi mais impactante vivenciado ali nesse contexto de pandemia? Eu acho que nenhum de nós, nenhum ser humano é a mesma pessoa diante da pandemia. A gente costuma dizer que os profissionais do Espanhol foram escolhidos a dedo, seja por Deus, por uma energia do universo, o que for, porque nos tornamos um time e uma equipe. E ali nós éramos profissionais, atuando diante da sua técnica, da sua profissão, mas nós éramos pessoas tentando salvar outras pessoas. Em particular, enquanto jornalista, eu tentando levar ao mundo uma informação de um centro de tratamento de Covid que era temido por todo o mundo, aquele vírus. E o que mais
me tocou de negativo eram as quantidades de óbitos. A gente tinha os psicólogos que acompanhavam os familiares no reconhecimento dos corpos e as psicólogas diziam, eu me sinto uma trabalhadora de funerária, porque a gente chegou a ter 20 óbitos num dia só. E a parte positiva, sem dúvida, eram todas as altas. O reencontro do paciente com os seus familiares na porta do hospital, que tivemos várias situações inusitadas e emocionantes, ficam na memória até hoje. Agora, uma marca que ficou muito forte da gestão do INTS no espanhol é a humanização, né? Tudo que foi feito ali nesses últimos 3 anos para humanizar mesmo o atendimento, acolher o paciente, mas também o acompanhante. E você acompanhou muito isso de perto, fazendo as pautas, vendendo para os veículos. Dessa experiência, o que é que... Eu queria que você trouxesse esse relato de como é que foi vivenciar tudo isso e o que é que torna especial aquele ambiente ali, aquela equipe, aquela gestão. A humanização, inicialmente, é destinada ao paciente, para que ele se sinta mais acolhido num ambiente hospitalar. Em especial no caso da pandemia, onde as visitas não eram permitidas, onde o paciente ficava isolado dos seus contatos, a gente precisava trazer esse ambiente o mais acolhedor possível. No decorrer do caminho, a gente começou a compreender que o colaborador também precisava desse acolhimento, porque o colaborador estava isolado, muitos deles mandaram seus filhos para o interior, muitos deles mandaram seus pais para alguns lugares, muitos deles alugaram lugares para morarem sozinhos, para que não tivesse contato, né, essencialmente com a família. Então, as ações de humanização passaram a ser englobadas, paciente e colaborador, e para nós, o carro-chefe do hospital, que se tornou uma referência não só para a imprensa, mas de imagem, foi a musicoterapia. A musicoterapia começou com o objetivo de atender aos pacientes mesmo. A gente tem o nosso musicoterapeuta, que é Marcos Barbosa, que a gente olha para Marcos, lembra do espanhol, olha para o espanhol, lembra de Marcos. E a música é que nos levava à frente, inclusive aos colaboradores. Não só chegar ao paciente, fazer videochamada, a família sugerir uma música, cantar junto da videochamada com a família, e nós mesmos, às vezes no posto de enfermagem, às vezes na área administrativa, era um respiro, cantar e dançar e poder relaxar um pouco. Eu vou voltar um pouco no tempo, na verdade voltar para o dia 19 de abril de 2020, que é como a gente falou aqui na abertura. Foi o primeiro dia que você foi lá na unidade. Como é que foi a decisão de aceitar trabalhar nesse contexto de incerteza e medo? Ninguém sabia o que era o coronavírus e estava todo mundo com muito medo do que poderia acontecer. Como foi essa decisão de topar esse desafio? Eu acho que os bons profissionais são movidos a desafios. Especialmente no jornalismo, tem uma coisa que eu ouvia desde a faculdade, nenhum dia é igual ao outro. E é uma das coisas que me fascina mesmo, sabe? A gente não tem rotina. A gente trabalha com notícia, trabalha com verdade, trabalha com vida, cada dia é um dia. Eu perdi 5 a 6 clientes no meu início da pandemia, né? Eu presto serviço como uma empresa, que é a AZ Comunicação Estratégica, e eram clientes que fecharam por causa da pandemia. Eu precisava trabalhar, eu sou provedora do lar. E eu pedi autorização, né, aos meus filhos e à minha mãe, que é uma senhora idosa, não mora comigo, mas eu convivo com ela, né? Para que eu fosse entrar num meio de contaminação, onde não se sabia o que vinha. Eu confesso que não tive medo. E muitas vezes eu vinha dizer, eu sentia menos medo dentro do hospital, com todos os recursos de controle de contaminação, totalmente paramentada no começo, que só o pescocinho ficava de fora, tipo um astronauta mesmo, do que na rua, onde as pessoas não respeitavam muitas vezes isso. Agora passei, como todas as pessoas da linha de frente, não necessariamente cuidando do paciente, mas tomando os meus cuidados, me sentindo esgotada, cansada, mas em momento nenhum houve a possibilidade de não aceitar ou de desistir. E eu preciso dizer que o apoio da minha família quanto a isso e do próprio INTS, nós somos uma equipe e eu sempre contei muito com esse apoio daqui e da família. E por isso chegamos juntos a um bom resultado.
Você se emociona muito sempre que fala dessa experiência que é o Hospital Espanhol, né? Isso é muito bonito de ver a sua relação, o seu afeto com o projeto, com a gestão, com aquilo, com tudo aquilo ali. Ô Mari, uma vez aceito o desafio, tá aí, lidar com o desconhecido e levar isso para os colegas jornalistas. Como é que foi isso? Visto que era muito restrito acessar a unidade presencialmente, como é que foi fazer a gestão dessas informações que precisavam chegar ao público? Bom, uma das funções do assessor de imprensa é receber os seus colegas de veículos na casa onde você está atuando ou trabalhando e levar eles até a notícia e fazer com que isso se transforme em informações para a comunidade. Isso não podia acontecer no Espanhol. Nenhum jornalista podia ter acesso à estrutura, como até hoje não tem, interna do hospital. Então, eu permaneci trabalhando, para quem conhece geograficamente, o hospital fica na Orla da Barra, né, um bairro litorâneo aqui de Salvador, e eu trabalhei durante 3 ou 4 meses no calçadão do hospital. Com protetor solar, com um chapeuzinho de safari, com o crachá me identificando, e eu atendia os meus colegas na rua, até que a gente permitisse depois, com a chegada da vacina, com uma evolução melhor, né, desse controle da doença, atender na parte interna do hospital, mas mesmo assim, numa área externa, ao ar livre, que eu costumo dizer. O Hospital Espanhol tem a sala de imprensa mais linda da cidade, mais desejada, né, sob as árvores, com a vista para a Baía de Todos os Santos e o Farol da Barra, que é um norte para todos nós do hospital. Agora, como é que foi a estratégia para levar informação científica, né, para a população de uma forma simplificada? Porque às vezes, ainda mais naquele momento com tanta informação chegando, boato, como é que era fazer essa tradução da parte técnica para a imprensa que consequentemente ia chegar para o público? Então, é mais uma função do assessor de imprensa, né? Você treinar e adequar a fala do seu assessorado, principalmente quando se é da área técnica. Modéstia à parte, eu acho que eu faço isso muito bem feito. Eu estou na área de saúde há mais de 30 anos, assessorando. E reitero de que os profissionais, a equipe de assistência da área de saúde do Hospital Espanhol, é uma equipe, assim, nós atendíamos a tarefas de gincana. Então, com todo o medo, com toda a insegurança, com todas as dúvidas, não existiam protocolos médicos ainda para a doença que não se sabia o que era. E a gente sentava, a gente discutia, a gente definia um contexto e um texto de assunto que deveria ser dito para a comunidade compreender e poder colaborar com todo aquele trabalho que a gente estava fazendo. Entendi. E a relação com os profissionais mesmo da saúde, como é que era isso? Porque você tinha um direito... Lá no Espanhol você teve profissionais médicos renomados, né? Como é que era fazer essa mediação do profissional com a imprensa? Então, às vezes, enquanto assessor, a gente prefere pegar as informações com o profissional técnico e levar para o nosso colega, que é mais fácil. Mas a gente tem uma estrutura que não funciona como porta-voz, tá? Nos órgãos públicos daqui do nosso estado da Bahia. Então, a tentativa era exatamente de ter uma conversa antes, que é o papel do assessor, conversar com o médico, ver qual é a dúvida da imprensa e de que forma ele vai poder levar isso para a comunidade, para que o seu colega médico compreenda e não subestime a sua fala e para que o nosso vendedor de picolé, que nunca passou por uma questão técnica de informações científicas, compreenda. Então, esse é o desafio da assessoria e a gente contou com essa força-tarefa dos nossos profissionais técnicos e renomados da saúde que queriam contribuir para a população, levando a informação sempre no intuito de ajudar. O Espanhol é um case de sucesso em termos de gestão, mas também em termos de imagem, muito com a força do seu trabalho. Porque, de fato, era o centro de referência, então a imprensa precisava de informação, ia sobre o coronavírus e ia em busca do Espanhol. Mas é um case também por conta da gestão de crise. A gente tem um caso, qualquer pessoa pode pesquisar no Google aí, vai encontrar do incêndio que teve na unidade durante a pandemia. Conta pra gente como é que foi essa história, Mari. Minha primeira visita ao Espanhol foi no dia 19, como o Léo colocou, era um domingo, quando o então governador Rui Costa resolveu fazer
uma visita ao hospital, assim, às 8 da manhã, ele avisou que às 10 chegava no hospital. Era um domingo, para lá nós fomos, corremos ao hospital. No dia 22 de abril de 2020, às 19 horas, estava prevista a abertura para receber os pacientes, que até então estavam pelas UPAs da cidade. E assim foi feito. Às 19 horas do dia 22 de abril de 2020, 7 ambulâncias chegaram, foram as primeiras. Entre o dia 4 e 5 de maio, na madrugada de 4 para 5 de maio, ou seja, a gente tinha menos de 15 dias de atuação, houve um incêndio num apartamento do hospital, no 4º andar, e eu fui comunicada desse incêndio depois de conseguir atender a 11ª ligação dos meus gestores daqui do INTS. Eu estava dormindo, exaurida, o celular vibrando na cabeceira, eu não escutava, só escutei o telefone fixo de casa. Consegui chegar no hospital em 3 minutos e 14 segundos, eu sou boa de números e datas, e acho que um dos motivos de eu assumir também o INTS ter contratado é pela parte física geográfica, né? Eu moro muito perto do hospital, então em qualquer circunstância, eu costumo dizer que eu sou assessora livre demanda, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Precisou, estamos lá, como foi nesse dia. E chegamos ainda nos adaptando ao hospital com essa crise. Além do incêndio, o paciente se jogou da janela, então houve uma tentativa de suicídio, e isso lá na frente a gente foi compreender que muitos pacientes de Covid tinham distúrbio mental em termos emocionais. A gente teve outros casos não tão graves, mas situação parecida, de fuga. Às vezes paciente que vem do interior, nunca saiu do interior, está trancado num quarto sozinho. Mas providências foram tomadas e nunca mais houve um caso desse, graças a Deus. Mas assim, foram praticamente 48 horas online ou no ar no hospital. E não foi das nossas maiores crises, mas atendemos um número imenso de imprensa nessa tentativa de, como sempre, explicar a verdade, levar para a comunidade aquilo que aconteceu e da maneira mais simplificada, com uma linguagem acessível a todos diante do fato. É isso que eu ia perguntar, para você detalhar mais como é a operação mesmo, né? Para fazer com que uma situação limite dessa não seja tão negativa para a imagem do Instituto, para a imagem do Espanhol. Qual o caminho que você traçou ali junto com a gestão para que acontecesse da melhor forma possível? O INTS tem uma bandeira, né, da ética e da transparência. E isso, para o trabalho da assessoria de imprensa, é fantástico. A gente poder contar com nossos gestores, onde a gente traz a verdade, seja de crise, seja de erros. Todo mundo erra, a gente pode errar, né? E assumir os nossos erros e que a partir deles a gente possa vir a consertar e tornar as coisas melhores. Então, a gente entendeu a situação. É um trabalho como qualquer outro jornalista. Você chega no local do acidente, do momento de crise, entender o que aconteceu, perguntar, ver o que é que realmente a gente vai fazer a partir dali. E nossa reunião foi no meio da ladeira, pela parte externa do hospital. À época, a doutora Thaís Barreto, que era a diretora, com o nosso diretor-geral, que é Alan Kertzmann. O que aconteceu foi isso. O que é que nós vamos passar para a imprensa? Tentar fazer a parte mais didática e elucidativa do que ocorreu. Nós tivemos, nessa época, o auxílio do atual secretário de Saúde, que era o Dr. Fábio Vilas Boas, que também chegou ao hospital entre 4h30 e 5 da manhã, e de posse do seu celular, preparou o material que ia para a imprensa. Lembrando, nenhum jornalista tinha acesso ao hospital. Então, assim, é com muito cansaço, orgulho e gratidão de que eu tenho a honra de dizer que todas as imagens que chegaram do hospital à imprensa foram feitas com o meu celular. E aprendi bastante isso, né? Os cinegrafistas das televisões me indicavam, olha, você vai, abaixa, levanta, vai, faz assim, fui aprendendo. Então, o doutor Fábio, voltando ao incêndio, o doutor Fábio preparou o material que ia para a imprensa com o celular dele, filmou tudo e 6, 6h30, os veículos já estavam na porta para todos os jornais da manhã darem a notícia. Ele mesmo respondeu e a gente manteve o que a gente faz a sustentação da notícia, né? No decorrer do dia, o que aconteceu com o paciente, ele precisou ser transferido, ele teve uma fratura exposta na queda e precisou ir, não me lembro para a época, metropolitano talvez, não lembro, ou do subúrbio, foi fazer uma cirurgia. E aí a gente mantém. A crise não é só o dia, até a gente converter tudo que aconteceu na crise e voltar à normalidade. E aí a gente explicar o dia a dia como voltou ao normal. Agora, praticamente você estava todos os dias, né? Presencial lá no Espanhol. Então, esse contato que você acabou tendo
com o profissional da ponta mesmo ali, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro. Quando a gente via na TV as imagens tensas do que era uma UTI de Covid, assusta. O que é que você percebia, Mari, da entrega desses profissionais? Eu acho que o isolamento dos pacientes, dos familiares, estar sozinho, entubado ou não, consciente ou sedado, era uma sensação de... Pena é uma palavra forte, né? Eu acho que uma sensação assim de misericórdia mesmo, sabe? De imaginar que poderia ser um parente nosso ali, que poderia ser um de nós ali. Todo mundo se identifica com o pai, com uma mãe, com uma avó, com quem quer que seja. E tem aquele jargãozinho que a gente diz, né? Todo mundo que está aqui é um amor de alguém que está lá fora. E isso a gente via desde o pessoal da limpeza, hierarquicamente, mas sem desmerecer todos os níveis de trabalho, a direção do hospital. Então, às vezes, você passava na UTI e tinha a moça que estava limpando o chão parar, segurar a vassoura e fazer uma posição de prece para aquele paciente no leito entubado. Então, isso era realmente de ponta a ponta, a vontade de se doar com aquilo que pudesse, independente da parte técnica, mas com amor, com fé, cada qual com a sua, e entrega. Isso sempre houve no hospital, sabe? Uma união de equipe em busca de tentar dar o máximo de conforto possível para o nosso produto principal e final, que é o paciente. Você também, muito provavelmente, acompanhou de perto a aflição da família, né? Naquele momento em que não podia ter contato direto com o paciente ou, se fosse o caso, com o corpo já em óbito. Como é que foi lidar diariamente com isso? E casos volumosos, né? Nossa, né? Muito. Eu citei no início os psicólogos que acompanhavam, né? E diziam, meu Deus, parece que eu estou trabalhando numa funerária de tantos corpos reconhecidos e tudo. É muito duro, né? Você perdeu o contato porque o hospital trabalha, é importante a gente dizer isso, até hoje não é uma emergência de porta aberta, é por regulação. Então, todo e qualquer paciente que chega para internação no hospital, ele vem regulado numa ambulância de outro município, de uma UPA, de um outro hospital. Então, ele já chega no hospital sem esse contato familiar. Os que são de Salvador têm a possibilidade dos familiares irem, levar objetos de higiene pessoal e tal. Os que vêm do interior, às vezes, entubado, né? Chega, vem para o hospital, extubação, vai para a enfermaria, às vezes não tem um chinelo, às vezes não tem um produto de higiene e não tem família para entregar. Mais uma outra equipe de... prova da união da equipe do hospital. Todo mês, todos os colaboradores se cotizavam financeiramente para comprar produtos de higiene para aqueles pacientes que não tinham. Então, assim, como toda a estrutura de funcionamento do hospital, os protocolos foram criados, a metodologia, assim como assessoria de imprensa, eu tive que aprender a trabalhar, produzindo imagem, fazendo entrevista, fazendo texto, atendendo meu colega na porta, atendendo a demanda virtual. Os médicos tiveram que criar os protocolos médicos e o atendimento ao familiar teve que ser criado. Então, assim, o INTS sempre pensou nesse lado. A gente tinha um call center para atendimento. Óbvio que no início nada funcionava tão bem, mas tinha um call center exclusivo para os familiares. A gente tinha um boletim virtual. Cada paciente tinha direito a 3 familiares cadastrados para receber o boletim do dia. A gente tinha um serviço social, né, que é assim, a ponte total da família e do paciente. E o serviço social contou muito com o apoio dos psicólogos. Então, por exemplo, reconhecimento de corpo, toda a parte do trâmite burocrático de um óbito, em geral, o serviço social quem faz. Mas a barra era muito pesada de lidar com a família. Então, os psicólogos atuavam em beira-leito com o paciente e também junto aos familiares. Essa parte de reconhecimento de corpos sempre tinha o serviço social e a psicologia. Porque não é fácil você entregar um parente seu numa UPA e ir buscar o corpo para enterrar. E só um membro da família podia entrar para o reconhecimento. Todo paramentado, como os astronautas no começo. É um filme, sabe? Parece um filme de ficção às vezes, mas foi a vida que a gente viveu nos 3 últimos anos. Em meio a esse cenário apocalíptico, você acabava encontrando também pautas positivas do Hospital Espanhol. Traz pra gente algumas pautas que foram muito bacanas de serem produzidas e que renderam bastante, né, nos veículos. Eu vou fazer uma confissão aqui para os colegas jornalistas que se tornou fácil
né? O filé mignon, que foi o espanhol. Por quê? O mundo estava parado, não tinha outra notícia, a exclusividade de notícia era Covid, o hospital fica geograficamente num bairro muito perto das TVs e de vários veículos, então era fácil. E eles davam plantão lá, era dia e noite a gente com o jornalista, e querendo notícia. Então, assim, no momento em que tudo é tristeza, a gente tentava trazer o máximo de coisas positivas para dar um suspiro para nós mesmos, digo jornalistas, profissionais da saúde, para quem estava nos assistindo. E aí tivemos uma série. A musicoterapia foi o carro-chefe, sempre foi, né, do hospital. A gente começou a trazer ideia da enfermagem junto com o nosso musicoterapeuta para a música na varanda, né? O hospital, repito, o hospital tem varandas que dão para a Baía de Todos os Santos, que tem um dos pôres do sol mais lindos. E a gente levava aqueles pacientes que tinham condições de se afastar do leito e ficava numa varanda, vendo o mar, vendo o sol se pôr, sobre músicas. Dançávamos, cantávamos. Essa foi uma das grandes pautas, conseguimos emplacar nacionalmente, conseguimos veículos trazendo drone, já que o drone podia entrar e o drone vinha na varanda e fazia as pautas. Nós tivemos a arte-terapia, que são aqueles pacientes de enfermaria que levamos pintura, levamos colagem, parecendo um ensino fundamental, jardim de infância, mas eles fazendo, aquilo também trazia junto com a música. Nós tivemos muitas altas importantíssimas quando os familiares vinham. Eu vou esquecer o nome da paciente, da senhorinha, mas ela era de Feira de Santana e quase 90 anos, assim, queridíssima pela família. E quando a alta foi definida, a família chegou de van, ou sei lá, de um micro-ônibus, todo mundo vestido de Mulher Maravilha, com a camisa vermelha, e trouxeram a camiseta dela de Mulher Maravilha, me fugiu o nome. E aí, quando ela desceu, vestidinha de camiseta vermelha, eu vou contando e me arrepiando, a família toda vestida de Mulher Maravilha, aplaudindo e cantando. Foram muitas altas. Teve uma família que levou buquês e buquês de rosas vermelhas para distribuir com os profissionais. Então, o paciente era um senhor também, que chegou cheio de flor, a família deu e ele ia entregando a quem levava. Nossa, é muita coisa. Não vou parar aqui hoje, se eu vou lembrar. Graças a Deus. Você vai falando e vai se emocionando, vou, Léo, estou me segurando aqui. O filme. E aí, isso mostra que você, de fato, é uma profissional apaixonada pelo que faz. Como é que essa paixão ela vai se tornando o tempo vai passando e essa paixão vai se tornando ainda mais fervorosa? Por quê? Então, com 16 anos de idade, eu já sabia o que eu queria ser profissionalmente. E, nossa senhora, que sorte a minha. Eu sempre trabalhei na minha área e eu realmente, assim, eu sou uma mulher intensa em tudo que eu faço. Né? Eu sou taurina, pé na terra, eu não gosto de fazer nada superficial. Eu gosto de mergulhar fundo naquilo que eu faço. Por um lado é bom, por outro não, né? Eu me apaixono mesmo com meus clientes. Hoje, que eu sou uma prestadora de serviços, mas já trabalhei como CLT também e mergulhava fundo em tudo que eu fazia. E sem tesão não há solução para nada na vida, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer com muito amor, com muita entrega para poder fazer bem feito. E dizer que quando a gente trabalha com amor, a gente não trabalha todo dia um dia de prazer, sabe? Você sair e dizer, meu Deus, graças a Deus eu estou indo. Óbvio que tem um dia que eu não quero ir, que eu quero dormir, que eu quero ficar em casa. Mas assim, fica mais fácil, eu acho que fica mais bem feito a gente fazer com entrega mesmo. É verdade. E para encerrar, Mari, desse período todo que você atuou junto com o INTS lá no espanhol, o que é que você identificou e pode trazer para a gente que é o DNA do INTS? O INTS trabalha com vidas, o INTS trabalha para proporcionar saúde a todos aqueles pacientes. Até então, a gente trabalha com saúde pública, com pacientes que precisam dessa atenção, precisam desse cuidado. E eu entendo que trabalhar com vidas humanas, com saúde, que é o maior patrimônio que a gente tem na vida, nós precisamos atuar como se estivéssemos cuidando de nós mesmos, ou de um parente nosso, ou de um amor nosso. E eu acho que o objetivo do INTS é esse, e que ele cumpre o seu papel. E que, em especial, esse trabalho do Hospital Espanhol, que foi um desafio para todos nós que nos envolvemos, foi uma lição de vida, foi um amadurecimento profissional e pessoal para todos nós. E
com todas as crises, com todas as pautas positivas e algumas negativas, a única palavra que define tudo que a gente viveu nesses 3 anos e 3 meses é gratidão. Senhoras e senhores, Marília Simões, jornalista. Obrigado, Mari. Obrigada, Valeu. Léo. Agradeço muito pela sua participação, por ter aceitado o convite e achar um espacinho na sua agenda corrida. A gente fica por aqui, voltamos no próximo episódio com mais um convidado especial. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu, gente.